A Andressa Urach topou participar de um debate porque ela sabia que isso traria visibilidade para ela. Todo mundo que topa participar desse formato 30 contra 1 sabe que isso traz muita visibilidade para a pessoa. Se vocês forem ver, esses vídeos têm milhões de visualizações. E o personagem principal desse debate, a pessoa que está na posição de honra, é a pessoa que está no meio. Tanto que, simbolicamente, precisa de 30 pessoas para tentar vencer ela. Por causa que ela é a grande pessoa, ela é a grande celebridade do debate. Estão tentando construir uma narrativa de que, olha, os cristãos levaram a Andressa Urach lá para humilhar ela. Pessoal, isso não existe. Essa narrativa não existe, por causa que ela não foi lá obrigada. Inclusive, ela é uma das pessoas que estavam ali na organização, né? O podcast convidou ela para participar, o Redcast, ela topou participar e ela entendeu que isso é interessante. Tanto que nesse meio agora, ela tem postado muitas coisas sobre isso, já saiu o nome dela no Léo Dias, ela tem falado de lançamentos de música, de lançamentos de um podcast dela, então ela tá usando tudo isso para a visibilidade dela. Não existe essa coisa de, olha, 30 cristãos humilhando Andressa Urach, não existe. Até porque o convite não foi esse, mas foi para que fosse debatido temas que foram propostos na visão cristã e não sobre a vida dela. A Andressa Urach faz o que ela quiser com a vida dela, mas foi proposto temas para serem debatidos dentro da lógica cristã. Para vocês terem uma ideia, vou falar para vocês alguns temas que foram propostos para serem debatidos. Deus me fez prostituta para pregar a sua palavra. E aí os cristãos dizerem se concordam ou não com essa afirmação. Existem puteiros que são mais santos do que igrejas, para os cristãos dizerem se concordam ou não com essa afirmação. E mais outros 3 temas. Não existe, eu estava vendo uns vídeos da Andressa, e acho que até ela está sendo injusta, né? Tá fazendo assim uma narrativa de como se fosse uma vítima que foi atacada. Isso não existe. Porque ela topou ir para lá, e o formato do programa, para que o programa aconteça, precisa ser pessoas opostas à sua opinião. Se fosse assim, Andressa Urach e 30 pessoas que concordam com a opinião dela, não haveria debate, não haveria o formato. Então, assim, essa narrativa de ela foi colocada lá para ser humilhada, não existe, pessoal. Pelo contrário, quem participa disso ganha muita visibilidade e muita notoriedade. Ela com certeza tem muito mais a ganhar com esse debate do que a perder. Por isso que ela topou. Ela não é uma pessoa tão ingênua de ir em algo que não fosse bom para ela, midiaticamente falando, para a carreira dela. Então, assim, eu tô achando muito engraçado algumas pessoas que estão falando umas coisas como se tivessem pego ela à força na casa dela e colocado ela lá para fazer o debate. Não, gente, não existe isso. Aí eu tava vendo um vídeo também, ela falando, olha, não deixaram eu falar. Pessoal, isso não é verdade. Muitas vezes foi ela que não deixou as pessoas falarem. Inclusive, eu sou uma das pessoas que eu participei em 2 momentos. Na minha primeira fala, ela falou muito mais do que eu, porque ela foi falando por cima de mim e eu não quis interromper ela. Então, no caso, foi ela que não deixou eu falar. Eu entendo que tinha muita gente nesse debate, como eu disse naquele vídeo que eu gravei com ela, né, que vocês podem ver, eu até fixei aí no meu perfil, que eu me envergonho da posição de muitos lá, de ataques e de várias coisas, que eu não me sinto representado pelos cristãos que estavam lá. Mas é fato, pessoal, que ela também ofendeu muita gente lá. Ela também disse coisas fortíssimas para muitas pessoas, e esse era o formato do debate a qual ela concordou em participar. Então não teve isso, esse convite de, vamos lá e todo mundo vai destruir Andressa Urach. Não, nada disso. Inclusive, se fosse isso, eu nem iria. Eu fui convidado, assim como todos, para conversar sobre a perspectiva cristã e bíblica daqueles temas que foram propostos. Por exemplo, o que a Bíblia pensa sobre prostituição? O que a Bíblia pensa sobre pornografia? Tem como Deus ter feito com que ela fosse prostituta e Deus quisesse que ela evangelizasse as prostitutas? Isso faz sentido com a palavra? Então foram coisas que foram discutidas lá. Essa falácia que está sendo construída, que obviamente foi arquitetada, né, e tem toda essa narrativa, e aí estão até falando, porque assim, tinha muito mais homens lá, né, do que mulheres, né, tinha só uma mulher debatendo, inclusive teve gente que falou que eram só homens debatendo com ela, na verdade, tinha uma mulher debatendo também, porque a produção não conseguiu outras mulheres, não tinha essa regra que tinha que ser só homens. Então estão até colocando nessa perspectiva, né, de homens contra uma mulher. Galera, não tem nada disso, assim, o formato lá que foi proposto de 30 contra 1, seja o que foi contra o Jones Manuel, Guto Galamba, tantas outras pessoas que participaram, Pablo Marçal, é aquilo, 30 pessoas que não concordam com a visão daquela pessoa falando contra ela.
A Martina, que é criadora de conteúdo adulto, né, uma das mais famosas do OnlyFans, participou de um debate desses no Redcast, com conservadores, muita gente questionando ela e falando para ela que eles são contra a pornografia e tudo mais, e a Martina não fez essa posição de vítima, de meu Deus, eu fui levada lá, não, por causa que, inclusive, o debate do Redcast com a Martina é em collab com o canal dela. Então, assim, era interesse dela participar e debater aquelas ideias. Essa narrativa, construir a narrativa dessa forma, como foi colocado pessoas lá para destruir ela, para humilhar ela, é muito desonesto, porque eu mesmo não fui lá com essa intenção, tanto que depois do debate eu gravei um vídeo com ela, conversei com ela, e aí eu tô vendo uns vídeos que ela tá postando, ou que pessoas estão postando, isso daí não é legal, infelizmente. Vocês vão ver lá no sábado, né, quando sair o debate, que a coisa não é muito bem por aí.